Ok. Prefeito, logo que a senhora assumiu, ali naquela prestação de contas tradicional dos 100 dias, a senhora revelou que o município tinha uma dívida de aproximadamente 180 milhões. A senhora me corrija se o número estiver muito errado. Sim. O prefeito Júnior Martins, com poucos dias de mandato, fez uma coletiva de imprensa na qual ele externou que essa dívida atualmente seja de 242 milhões que ele herdou da senhora. Esse número, que avaliação que a senhora faz dele? A dívida cresceu esse tanto mesmo? O que você pode falar para a gente sobre isso? Então, nossa primeira avaliação, que foi com 100 dias, que eu acho prematuro, 100 dias, você já querer apontar todas as dívidas que o município tem, até porque um governo de 100 dias não consegue ver ainda, né, ler todas as informações que se tem administrativamente na prefeitura. E, se não me engano, o prefeito Júnior Martins fez com menos dias ainda. Foram 9 dias, exatamente. 9 dias. Como que com 9 dias você vai conseguir fazer uma leitura do todo, né? O próprio prefeito, ele me perguntou no período de transição qual que era o valor da dívida, se eu tinha já apurado esse valor, né, naquele momento, e eu falei aproximadamente um valor para ele, ele chutou um pouco para cima e falou também do valor na imprensa nesses 9 dias, né? Muito prematuro com 9 dias. Com 100 dias foi prematuro a gente já anunciar. Por que foi prematuro? Porque daquele dia, dos 100 dias para frente, nós começamos a descobrir outros processos parados e travados, né, na prefeitura, e essa dívida ela foi crescendo. Para vocês terem ideia, em dezembro de 2016, no meu último mês, eu cheguei a assinar uma confissão de dívida do governo Wallace de INSS trabalhista de 33 milhões, que não foi pago naquele período do governo Wallace Ventura. Então, é importante dizer para quem está nos ouvindo que o prefeito ele não deixa de pagar INSS porque ele está de má fé com o INSS. Ele deixou de pagar o INSS porque o caixa da prefeitura não tinha recurso suficiente para cobrir folha e INSS. Né, os recursos são carimbados, você pode gastar o dinheiro de uma coisa com outra, até se pode, mas aí depois tem, né, um processo a se responder e pagar juridicamente por isso. Eu acredito que não tem nenhum secretário disposto a comprar uma guerra dessa para, né, se fazer mau uso do dinheiro público desta forma, né? Então, o que acontece... Mas o valor da dívida, o que a senhora pode falar disso? Então, eu acredito que o valor da dívida final apurado deve estar em torno de 220 milhões de reais. Cresceu, prefeita, do seu mandato para o mandato atual, né, do governo Wallace para o governo Juninho, cresceu, mas cresceu menor do que os reajustes fiscais que foram feitos ao longo desses anos, a inflação e outros juros praticados sobre dívidas públicas e privadas. Porque o que a gente fez foi rolar a dívida. O que é rolar a dívida? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o oxigênio do hospital, que foi uma coisa que me assustou no início, nos primeiros dias de mandato. A gente tinha uma dívida com a empresa que oferecia o oxigênio do hospital, né? A empresa chegou e falou, olha, a gente, o município, Ribeirão das Neves, meu governo tinha acabado de começar, tem uma dívida, para eu continuar abastecendo, tem que pagar a dívida. É maldade do empresário? Não, ele presta um serviço, ele não é governo. É justo que ele receba. Então, para eu ter o fornecimento no governo Daniela, eu tive que pagar o oxigênio que estava em atraso no governo Wallace. Eu não tinha dinheiro para pagar o oxigênio do meu governo e do governo anterior, então eu paguei a dívida mais antiga e comecei a dever no meu. Então a gente chama isso de rolar a dívida. Nós negociamos com várias instituições que o município devia e fomos pagando devagar uma dívida, outra dívida. Zerar a dívida do município não era possível, porque já era um momento de redução de receita, a receita já tinha diminuído. A gente já não estava arrecadando da forma que a gente imaginava. Importante dizer que da receita externa, tá? Aquela receita que vem do governo federal e do governo do estado. A receita municipal, ela só cresceu no nosso governo. A equipe dos fiscais de tributos fizeram um trabalho maravilhoso ao município de Ribeirão das Neves e conseguiu arrecadar mais. Então a receita municipal crescia, mas a receita estadual e federal, que é a maior parte do recurso que entra em Neves, que é o dinheiro de fato que é usado para pagar folha, para funcionar a saúde, para funcionar a educação, ele veio caindo ao longo dos anos. Então, com a receita caindo, não era possível pagar o meu governo, mas a dívida do governo anterior. E não é possível passar uma borracha a pagar a dívida do outro prefeito, porque a dívida é do município, então tem que ser paga.
Prefeita, também nessa entrevista coletiva do início do mandato, o atual prefeito citou uma questão de funcionários fantasmas que teria ocorrido na sua gestão. Como que a senhora responde a essas críticas? Então, é uma acusação muito grave, né? Porque cabe ao acusador nos dar prova, assim diz a lei, né? Então, nós estamos aguardando o apontamento de quem são essas pessoas, porque nós tínhamos 7.000 servidores, né? A prefeitura tem 7.000, tinha, né? No meu mandato, 7.000 servidores. Eu tinha o meu local fixo de trabalho e ele era público e notório, todo mundo me via entrando e saindo. Cada servidor ele tem uma gerência que ele responde, né? Então, um servidor que trabalhou e não recebeu, certo é a gerência imediata cortar o ponto, né, desse trabalhador. Se houve isso, justo que seja punido. O que eu sei te dizer é que eu trabalhei todos os dias do meu mandato. Correto. Se houver alguém que fez alguma coisa que esteja errado, eu continuo dizendo veementemente que eu não acredito nisso, tá? Isso para mim é falácia, nós temos que provar. Mas se houver algum funcionário que trabalhou sem receber, ele deve ser punido. Então, a gestão prometeu mandar para o Ministério Público, a gente aguarda a manifestação. A atual gestão reclama também que a senhora deixou ela pagar 13º, o salário de dezembro. O que disso é competência que a senhora tinha que ter pago e o que é que tinha que ter ficado para o próximo governo? Tem um repasse que chama FPM, que é Fundo de Participação de Município. Ele acontece no dia 10, no dia 20 e no dia 30. No último ano do mandato de um prefeito, o último dia do mês, ele não é dia... esqueci o termo. É um feriado bancário, uma coisa assim. É como se fosse um feriado bancário. O prefeito ele não pode pagar, ele não tem exercício mais financeiro sobre o município. E o último repasse foi feito exatamente nesse dia. Então eu não tinha mais poder de pegar o dinheiro da conta e efetuar o pagamento do servidor, né? Nós pagamos os salários e deixamos 70% dos 13º pagos. Alguns 13º de quem recebia até R$2.000 eu já tinha pago antes do meu mandato encerrar. E eu deixei 70% dos servidores com recurso aportado em contas. Inclusive, eu fiz um vídeo no dia 31, postei nas minhas redes sociais, alertando os trabalhadores de que o recurso tinha sido depositado e que esse pagamento poderia ser feito pelo novo prefeito no dia 2 de janeiro. Foi isso que eu fiz. E ficou sim um resíduo de 30% do 13º a ser pago, que foi pago pelo governo Juninho Martins. E o caixa da prefeitura, a senhora deixou algum dinheiro? Não, o recurso que ficou para que o prefeito tem livre gerência sobre ele foi o recurso de pagamento de folha de funcionário. Os outros recursos que ficaram são recursos carimbados, recursos que tem que ser gasto dentro daquela pasta, como por exemplo o Fundeb, né, que tem que ser gasto com educação, como por exemplo a saúde, que tem que ser tirado o percentual que é obrigatório para gastar com a saúde, a educação e assim por diante nas outras áreas. São recursos carimbados que não tem gestão do prefeito sobre em que gastar, mas sim como gastá-lo. Ok. Prefeito, uma outra polêmica aí que está na pauta do dia na cidade é a questão da escola. A prefeitura recentemente anunciou que vai precisar fechar uma escola, readequar os meninos para outras unidades perto. E a senhora teve uma medida, vou chamar aqui de semelhante ao que eu quero o julgamento da senhora. A senhora foi muito criticada, quis fechar uma escola, remanejar outra. Como que a senhora vê essa situação? A senhora mantém a posição que a senhora teve lá atrás de que era necessário fazer? A atual gestão tem legitimidade para fazer também? É o correto a ser feito? Como que a senhora avalia esse quadro? Legitimidade todos os governos têm, desde que seja eleito popularmente na urna, né? Então, assim como eu era uma prefeita legítima do dia 2012 a 2016, o governo Juninho Martins, ele é legítimo daqui até 2020, né? Então, o povo escolheu esse prefeito, então ele tem a liberdade de tomar as decisões que ele imaginar que seja melhor para a população. Há necessidade de fazer uma reorganização de rede, sim. Nós iniciamos, fizemos ali em 2 escolas, foi um caos fazer essa reorganização de rede, né? Inclusive, quem hoje se propõe a fazer a reorganização de rede foi quem chamou a comunidade para se manifestar contra, dizendo que eu era uma prefeita ilegítima, que a gente não tinha sensibilidade. Eles estão fazendo 8 vezes mais do que fizemos naquele momento, né?
mas não dessa forma. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, porque a Sim. gente teve com o secretário de Educação, Fabiano Diniz, ele colocou que as situações eram diferentes, que a senhora fez algo de cima para baixo, sem ouvir a comunidade escolar, e que agora está havendo diálogo, está havendo planejamento à medida. Queria que a senhora avaliasse esse ponto também. Primeiro, nós não foi de cima para baixo, nós chamamos a comunidade escolar e conversamos com as diretoras, com as professoras e com as famílias. Eu recebi por diversas vezes familiares, né, dos alunos no meu gabinete, inclusive fora do horário, para a gente conversar sobre que modelo seria, como que seria que isso fosse acontecer. Agora, essa informação que você está me dando, você é a primeira pessoa que está me dando, porque o que eu estou vendo todo mundo dizer é que a comunidade não foi consultada, né, que não houve uma consulta prévia, que não houve esse de baixo para cima, não aconteceu. Não estou criticando a ação, acho importante reorganizar. O modelo é que me incomoda. Por exemplo, como que você pega um bairro que não tem nenhum equipamento da prefeitura, o único que tem é uma escola numa casa alugada. Você vai e fecha o único equipamento da prefeitura que tem ali. Nós temos outros bairros que tem 2, 3 escolas, uma do lado da outra, uma muito próxima da outra, que poderia começar a reorganização estrutural por ali, até se construir, por exemplo, um pró-infância no bairro Viena, que também foi um projeto do meu governo, que está lá aprovado, liberado. Inclusive, a gente, no final do mandato, nós tentamos fazer uma licitação uma licitação guarda-chuva, onde podia ser requisitado qualquer item de construção ali, e o governo atual cancelou. É o direito dele, ele que faça a licitação, mas é um processo demorado. Ele já poderia estar em obras ali se a prefeitura tivesse apta para iniciar as obras, porque é um recurso também do governo federal, porque a prefeitura não tinha até o final de 2016 recurso em caixa próprio, né, da arrecadação municipal para construir a escola do bairro Viena. Então, ele seria mais adequado que fosse feito esse remanejamento em bairros que tem 2, 3 equipamentos, né, 2, 3 escolas, uma perto da outra, como nós fizemos no nosso mandato. Quando nós decidimos fechar o Analito, nós levamos os alunos para o Sinira e para o Esther Nogueira, que é uma escola do lado da outra e que cada uma fica a 800 metros da escolinha fechada, que era uma casinha alugada, com mofo, com dificuldade para os professores trabalharem, com dificuldade para os alunos, muito maior ainda do que dos professores, porque são crianças, né? Com falta de recurso pedagógico, porque não tinha espaço para a educação acontecer da melhor forma. E aí eles puderam ir para o Esther Nogueira, para o Sinira, que era uma escola que eu reformei, que é no bairro Santinho, uma escola maravilhosa, linda. A reforma deixou a escola muito bonita. O Esther Nogueira, que é uma das melhores escolas que nós temos, né? Escola grande ali no Sevilha A, que também tem condição de abrigar todos os alunos que estavam ali no Analito. Nós dividimos para as 2 escolas. Para você ter ideia, o Esther Nogueira teve um período que ele tinha 12, 13 alunos por sala. E a legislação diz de 25 a 35 alunos. Então ele tinha condição tranquilamente de receber. Teve um momento na reforma do Sinira que nós colocamos os meninos juntos no Esther Nogueira e cabia todo mundo confortavelmente, porque são salas grandes, arejadas, né? E tinha condição de acontecer a educação da melhor forma. A mesma coisa aconteceu com o GAT, que era uma casa, uma boa casa, sim, uma boa casa, mas não é uma casa, não é um local específico adequado para acontecer a educação. Acontece que ao lado do GAT tinha o Rosilene Cerqueira Neto, uma escola nossa, prédio próprio, um terreno grande. O que é que eu fiz? Eu dupliquei o tamanho do Rosilene, eu reformei a escola toda, eu aumentei o prédio, eu dobrei as vagas, então não houve extinção de vagas, né? Houve uma oferta de educação, um equipamento próprio para a gente parar de pagar aluguel, um lugar onde a gente atendia 40 alunos. Nós levamos esses 40 alunos para serem atendidos numa escola que pode atender 200, 250 alunos, com uma boa cantina, com um bom espaço de circulação e um ambiente adequado para a educação acontecer da melhor forma. Então, é isso que é programar, é escolher um espaço certo, adequado, um prédio próprio. Não é dizer, estamos fechando essa escola, porque aqui vai se construir um pró-infância. Bom, até o pró-infância ficar perto, pronto, onde vão essas crianças, né? Nós não podemos simplesmente te dar uma opção como pai de levar o seu filho a 3, 4 quilômetros da sua casa, ainda mais na educação infantil, isso fica ainda mais complicado. Então, e aí eu estou fazendo essa crítica, né, sobre sua provocação, porque não está sobre o meu condição de escolher, né, qual escola fecharia ou não, porque eu não sou mais a prefeita, nem sou a secretária de educação, mas se fosse em meu governo, e é um interesse que a gente tinha de reorganizar a rede, porque nós temos uma per capita de 9 alunos por professor, é uma per capita muito baixa.
o professor precisa de ter pelo menos 20 alunos sob sua responsabilidade para que a equação matemática fique adequada para o bolso, né, da educação, do governo, para que ele dê conta de pagar, mas que fosse uma reorganização lógica, né, começando pelos bairros que têm um maior número de equipamento, em especial na educação. E eu quero até fazer uma sugestão, aproveitar esse canal. Quando eu fui prefeita, em 13 de julho de 2016, num período que eu já tinha vedação eleitoral para iniciar obras, né, já não dava mais tempo, eu recebi, depois de uma longa conversa com os maçons, o prédio aonde todo mundo conhece por Hospital do Câncer, que fica aqui no Eliana, encostado no Viena, onde nós estamos tendo problema com Julieta. E aquele prédio foi cedido então pela maçonaria para o município, ele passou a ser patrimônio público municipal, que ele não era da prefeitura, ele era da maçonaria. Nós desativamos, tinha uma cápsula de cobalto ali que trazia um risco para a comunidade, nós retiramos e a gente fez um projeto para que ele pudesse ser uma maternidade. Já que eu não comecei a obra, né, a obra não foi iniciada por causa da vedação eleitoral, e eu acredito que o município talvez nem reúna recursos para isso, por que não fazer dali um centro infantil municipal e levar essas crianças do bairro Viena, que vai ficar coladinho ali, ó, Eliana, bem na divisa com Viena, e eles, de lá você consegue avistar o Julieta, e do Julieta você consegue avistar esse prédio. Vai uma sugestão aí à Secretaria de Educação para utilizar aquele prédio público que está parado, ocioso, um espaço muito bom, muito adequado para fazer pequenas adaptações e começar ali a funcionar um centro infantil. Dá uma sugestão. Prefeita, a senhora mencionou aí a questão da maternidade e foi uma promessa ali que a senhora fez, deu até prazo, se eu não me engano, de 90 dias. Por que não foi para frente ali? Então, porque quando nós recebemos a cessão do terreno, já estava em cima do período de vedação eleitoral, né? E aí eu já não podia mais dar início às obras. E que foi dia 13 de julho de 2016, quando eu recebi aquele prédio como patrimônio público municipal. E eu não sei se todo mundo que está me assistindo sabe, mas a prefeitura não pode fazer investimento com dinheiro público em nenhum imóvel que não seja dela, né? Ou alugado, ou emprestado, isso não é possível, a legislação não permite. Quando acabaram as eleições, eu tinha sim o interesse de dar uma investida mais forte nesse projeto para eu entregar como um legado, já que eu sou mulher, né? Deixar como um legado para a cidade a maternidade. Mas nós nos deparamos com um período muito duro, muito triste na administração municipal, que foi o desastre que as águas causaram no nosso município em dezembro. Nós estamos falando de gente morrendo, perdendo casa, né? Então foi um período em que eu tive uma dificuldade muito grande, pessoal e administrativa, de dar conta, de iniciar alguma obra, seja ela qual fosse, porque eu queria era conter a cidade, para que não houvesse novos desabamentos, que não houvesse novos desastres, e eu investi toda a minha força em correr atrás do governo do estado, atrás dos secretários, para que pudesse me socorrer, já que o caixa da prefeitura não tinha recurso suficiente para poder fazer algumas intervenções importantes, como as que o governador fizeram, como, por exemplo, esse tapa-buraco, que eu não posso nem chamar de tapa-buraco, que em algumas ruas ele praticamente refez a rua inteira, né, que foi aí causado pelo desastre da chuva. Então, por isso que nós não demos seguimento ao projeto. Prefeita, no ano de 2006, o município de Ribeirão das Neves recebeu aquele terreno ali às margens do BR-040, uma doação da Coab, né? E a senhora, no finalzinho do mandato, reverteu esse terreno de volta para a companhia. Não deu tempo de mexer ali, a senhora chegou a cogitar uma venda, a Câmara vetou. O que a senhora pode falar ali no sentido de que poderia ter sido feito alguma coisa naquele equipamento? Sim, olha, o terreno fica ali às margens da 040, um terreno muito bom. Ele foi doado ao município pela Coab em 2003. Em 2013, já tinha 10 anos da doação e o governo Anastasia entrou com um processo 6 ou 9 de janeiro, se não me engano, logo nos meus primeiros dias de prefeita, pedindo a reversão do terreno, já que não foi dada a finalidade da doação, que era construir um condomínio industrial, né? E eu não sabia que tinha sido, inclusive o processo estava acontecendo sem a prefeitura ser notificada. Então, eu só descobri quando o juiz pediu para dar a ciência à prefeitura de que aquele terreno estava sendo requerido pelo Estado. E já existia uma autorização desde 2006, já havia uma autorização por parte da Câmara Municipal para que o governo que me antecedeu fizesse a venda
Então eu não precisava pedir autorização à Câmara para vendê-lo, porque a autorização já tinha sido dada e o prazo ainda estava vigente. Houve um grande esforço por parte de alguns vereadores com o discurso eleitoreiro de que não me permitiria vender porque eu não tinha legitimidade para fazê-lo. Inclusive tem áudio da Câmara gravado que um dos vereadores diz: ela não, mas o próximo prefeito que vai ser o nosso, nós vamos deixar vender, né? O que me assustou profundamente, porque percebe-se aí um interesse político pessoal, né, e não mais um político público, com uma fala dessa. E aí eu coloquei à venda o terreno, pedi para fazer um master plan do terreno, foi feito o master plan e eu pedi para o avaliador da Caixa Econômica do Banco do Brasil que fizesse a avaliação do terreno e que ele pudesse ser colocado à venda. Nós tínhamos ali a previsão de arrecadar em torno de 170 milhões para o Caixa Municipal, que quase pagaria a dívida do município, que deixaria o município funcionar no azul, mas também permitiria grandes investimentos que a cidade já estava esperando há muito tempo, né? A gente teria aí um prazo para negociar, porque quando você tem uma dívida, negocia, ela diminui, né? Você consegue descontos consideráveis. Teríamos aí recursos para investir em novas ruas, em novas escolas, em equipamentos de saúde melhores, preparados para receber a população e pensando no município, porque isso já era 2016, né? Então eu poderia ser a prefeita em 2017 ou poderia não ser. E nós pensando nisso, nós colocamos à venda o terreno e colocamos no mercado. Nesse momento a Coab nos chama, porque houve os gritos da Câmara Municipal, né? Então a Câmara Municipal começou a pedir impeachment e dizendo que ia me caçar e fazendo projetos de lei, mudando a lei que ainda valia, né? Porque a Câmara não pode cancelar uma lei que ela mesma fez, né? Ao prefeito que me antecedeu. Inclusive, a maior parte dos vereadores que concedeu a lei ao prefeito foram os que queriam que eu não vendesse depois, né? E aí, com todo esse barulho, a Coab me chamou e me disse: olha, esse terreno, ele já é da Coab, porque quando você tem um prazo de 10 anos para cumprir e você não cumpre o sentido da doação, a finalidade da doação, a reversão ela é automática. Então, aquele terreno ele já estava automaticamente devolvido para a Coab. Então nós perdemos o terreno. Se houvesse um acordo local em prol do município, eu com a força da Câmara, o Legislativo e o Executivo junto, nós conseguiríamos manter aquilo como um patrimônio público municipal. Como não havia acordo, eles queriam briga pela briga, para dar a vitória ao candidato deles, né? Eu então decidi fazer uma consulta jurídica, e a consulta jurídica que eu fiz tanto no Estado quanto no município me levou à condição de simplesmente cumprir a lei, que era oficializar a reversão. Então eu fui ali obrigada a oficializar a reversão ao Estado. Claro que o município não tinha condições financeiras de fazer um investimento, arruamento, iluminação, construção de galpão, para poder sediar esse complexo industrial a qual a doação dizia. Então foi feito um acordo com a Coab, né? A Coab quer, lógico, é uma companhia de habitação, ela quer construir apartamentos, casas. Foi feito um acordo com a Coab para que, consta no nosso termo de acordo, para que ela dê a finalidade industrial, então, que o município gostaria. Porque ela vai tirar uma parte, que é uma parte mais afastada para construir residências, e a outra parte, que é uma parte que fica mais exposta a 0,40, para fazer esse condomínio industrial, para que venham novas empresas. A prefeitura automaticamente vai arrecadar mais impostos, né? Então a médio prazo foi uma ação que de toda forma beneficia muito a cidade, e também com a construção, né? Que tem um imposto sobre a construção desse equipamento, que a prefeitura vai poder recolher nos próximos meses, no que eu acredito que a obra já deva estar a ponto de iniciar, e também uma valorização daquele pedaço ali da 0,40. A gente tinha muito medo de uma invasão, né, que alguém viesse, que fizesse ali uma invasão e a gente de novo tivesse um espaço fora do controle do poder público e que a gente não tivesse condição de fazer investimentos, né? Havia todo esse medo naquele momento do nosso governo, e nós então decidimos acompanhar o Estado, né, entregar o patrimônio que já era do Estado, pedindo que fosse feita essa modificação, que não fosse só um equipamento de moradia, mas que também pudesse gerar emprego e imposto para o nosso município.